mistério que há 24 anos intriga muita gente no Brasil inteiro e principalmente no estado do Rio de Janeiro, onde o fato que vamos narrar aconteceu. Dois amigos foram encontrados mortos no alto de um morro em Niterói. Ao lado dos corpos, já em estado de decomposição, a polícia achou duas misteriosas máscaras de chumbo. O vasto processo sobre o caso diz que ninguém viu o que aconteceu. Ninguém sabe até hoje como os dois amigos morreram e o que significam as duas máscaras de chumbo. O dia é 20 de agosto de 1966. A história se inicia quando um jovem vai empinar pipa no Morro do Vintém, localizado em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. O rapaz encontra algo que ficaria marcado em sua mente e na memória do povo brasileiro por vários anos. No local em questão haviam dois homens. Ambos estavam bem vestidos e tinham capas de chuva, porém o mais estranho de tudo é o fato de que cada um possuía uma máscara, e elas eram feitas de chumbo. Na teoria, essas máscaras seriam feitas para proteger as pessoas da radiação, porém naquele local, essa radiação era inexistente. Mas afinal, quem seriam esses homens? E o que eles faziam naquele local? O que causou suas mortes? O que eram as máscaras de chumbo? Essa investigação busca responder tais questionamentos. Claro, se houver alguma resposta. Então, cola aí para essa investigação. Os homens em questão foram identificados como Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz. Ambos eram técnicos em eletrônica e vieram de Campo dos Goitacazes. Alguns podem até se perguntar o que os dois faziam numa cidade localizada a 260 km de suas residências. Bem, nem mesmo as suas esposas sabem a resposta, já que, segundo as mesmas, antes deles saírem de casa, seus maridos estavam a caminho de São Paulo para comprar alguns materiais. E o curioso é que Miguel levou cerca de 2.300.000 cruzeiros consigo, algo que daria em torno de 27 vezes o salário mínimo da época. Ou seja, muito dinheiro. Porém, ao contrário do que eles disseram para suas esposas, eles nem sequer chegaram à capital paulista, até porque por volta das 2h30 da tarde, os amigos desembarcaram em Niterói e logo foram avistados em uma loja de ferramentas, onde compraram as capas impermeáveis. Após isso, os dois amigos foram comprar uma garrafa de água quando estavam em um bar e a atendente afirmou ter visto Miguel olhando frequentemente o relógio, como se tivesse pressa para fazer alguma coisa. E após isso, os dois saíram e seguiram para o Morro do Vintém, para nunca mais serem vistos com vida novamente. Partindo para algumas pistas que estavam no local, alguns detalhes acabam chamando a atenção. Dentre eles, o fato de ambos estarem deitados sobre camas feitas com folhas de pindoba, que foram claramente cortadas à faca. Porém, não havia nenhum tipo de objeto cortante no local, ou sendo portado por nenhuma das duas vítimas, o que sugere que havia uma terceira pessoa no local. Outro detalhe curioso seria uma folha de papel que foi escrita com a caligrafia do Miguel e possuía algumas instruções minimamente curiosas. O papel continha uma inscrição que viria a ficar famosa, e a mesma dizia: 4h30 estar no local determinado. 6h30 ingerir cápsula após efeito. Proteger metais, aguardar sinal, máscara. Então, tendo em vista o que há no recado, se deduz que ambos ingeriram algum tipo de produto químico que poderia ter trazido fim à vida dos dois. Porém, o que diz a autópsia? Quando foram analisar os corpos das vítimas, alegaram que os corpos se encontravam em um estado avançado de decomposição. Isso dificultaria a resolução do caso. Mas além disso, o irmão de Miguel
afirmou que o IML havia descartado as entranhas das vítimas, já que não havia como encontrar uma resolução para a causa da morte deles, em decorrência dos mesmos estarem em um estado avançado de putrefação. Tanto que, segundo os laudos, ambos faleceram por causa indeterminada. E além disso, o excesso de formol aplicado nos cadáveres atrapalhou ainda mais a investigação e fez crescer cada vez mais a mística em torno desse caso. E todas essas atrapalhadas resultaram no arquivamento do caso, o que, por sinal, foi bem estranho. Como de fato houveram inúmeros fatores que atrapalharam a investigação e a resolução do caso, nos resta apresentar teorias que possam levar a algumas respostas. A teoria que mais ajudou a repercutir a história foi com certeza a de que os OVNIs teriam matado a dupla. Ainda mais devido ao contexto da época, década de 60 era de corrida espacial. Essa ideia justificaria o porquê das máscaras de chumbo, já que talvez luzes ou alguma radiação seria emitida pela nave. Isso justificaria o uso das máscaras que as duplas forjaram. Ainda mais reforçado pelo fato de que algumas pessoas que moravam perto do morro avistaram algumas luzes muito fortes no momento da morte dos dois. Mas o problema com essa teoria seria que dificilmente imaginaríamos uma nave espacial roubar mais de 1 milhão de cruzeiros que estava com a dupla. Então, se torna improvável. Uma teoria alternativa que, embora ela não seja nem um pouco popular como a primeira, ela explicaria o clarão visto no meio da noite. Seria a teoria de que os dois homens foram atingidos por um raio enquanto tentavam fazer seus experimentos. Até porque o dia era chuvoso e o local era descampado. Porém, essa teoria enfrenta alguns problemas, como por exemplo a questão de não haver sinais de queimadura, e também que com certeza havia uma terceira pessoa naquele local. Talvez essa terceira hipótese não seja a mais popular, muito menos a mais empolgante. Porém, baseada nas evidências que encontramos na cena do crime, essa se faz a mais provável. E nessa situação haveria um possível envolvimento com uma seita, já que os dois apresentavam ter um amplo interesse por ufologia e pelo contato com o mundo espiritual, como mostram os livros que eles tinham em suas casas. E segundo o irmão de Miguel, embora aquela carta que foi encontrada tenha de fato sido escrita por Miguel, com certeza ela foi ditada por um terceiro, já que segundo o irmão da vítima, as palavras ingerir cápsulas não faziam parte do vocabulário de Miguel. Provavelmente isso teria sido dito por um médico. E um interessantíssimo detalhe levantado pelo detetive Saulo foi notar que havia um grande ato de tempo entre o desembarque de ambos em Niterói até a chegada na primeira loja. E nesse espaço de tempo eles teriam passado em outro lugar. O detetive Saulo percorreu esse caminho de 3 formas: de táxi, de ônibus e a pé. E nessas 3 rotas, segundo ele, estava de frente com um prédio de uma seita que era de interesse de ambos. E pasmem, a seita era liderada por um médico. E vale a pena lembrar que em seus bolsos, quando foram mortos, havia apenas 162.400 cruzeiros. Porém, a mulher de Miguel o ajudou a embrulhar 2.300.000 cruzeiros. Ou seja, mais de 1 milhão de cruzeiros teriam sumido. E quem teria levado esse dinheiro? Bem, de verdade, nós nunca saberemos. Porém, o fato de haver um dinheiro remanescente nos bolsos dos homens, talvez indique que eles não teriam sido roubados, mas convencidos a gastar quantias exorbitantes de dinheiro com coisas relacionadas à seita. Esse caso tem sido extremamente debatido no decorrer das décadas, e nenhuma certeza se tem a respeito de quem matou Miguel e Manuel, já que houve grande ineficiência em relação ao teste toxicológico e a demora para as autoridades agirem em relação ao caso, e mesmo que existam várias teorias, provavelmente nunca saberemos ao certo o motivo dessa tragédia ter ocorrido. E caso tenha gostado desse vídeo e se interesse por conteúdos como esse, se inscreva e ative o sininho para receber mais notificações. Eu sou o Tangamandapiano e esse é meu canal.